Olá, para você que já está aí, o meu bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que bom estar mais uma vez aqui junto com você para que possamos estudar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito. Se você gostar desse vídeo, você pode curtir, tá? Eu também estou postando esses vídeos lá no YouTube. Se você não é inscrito lá, você pode se inscrever. Porque toda vez que eu postar alguns vídeos, seja uma reflexão na sexta-feira ou em outro dia da semana, você pode ser notificado aí aonde você está para que você possa estar assistindo e também fazendo uma reflexão sobre a nossa vida, sobre aquilo que Jesus ensinou, né? Principalmente o que Deus requer de cada um de nós, tá bom? Então, que nesse dia Deus abençoe a cada um de vocês e que essa semana seja uma semana abençoada para cada um de nós, que Deus nos guarde, nos proteja, que Teu Espírito Santo possa nos proteger de tudo, né? Que há de maldade, né? Que você seja próspero aí no seu trabalho e talvez você que esteja orando para uma promoção, e eu tenho certeza que Deus vai atender. E também Deus deseja que você tenha o melhor dessa terra, tá? Lembrando que tudo que Deus deseja de nós parte de nós mesmos, né? Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. Assim que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, com certeza, Deus vai acrescentar aí na nossa vida, tá? Esses versículos tá lá em Mateus 6,33, tá bom? Então, mais uma vez, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui agora realizando esse curso aqui, ó. Esse curso bíblico, olha aqui, ó. Curso bíblico, né? Os ensinos de Jesus. Você que é membro de uma igreja, você que prega o evangelho, você que gosta de abrir o culto, de pregar, né? Esse ensino será de autoajuda para você, para que você possa compreender as escrituras sagradas. E aqui também você está aprendendo a ler os textos dentro do seu contexto. Chamam um estudo temático, né? Para que quando você for explicar algo para uma pessoa, você pode ter autoridade aí nas escrituras. Ser uma pessoa eloquente, né? Que fala. Uma pessoa que tem base nas escrituras sagradas aí, para que você possa estar tirando as indagações de cada pessoa que lhe pedir, tá bom? Então, vamos orar aqui para que nós possamos entrar aqui no estudo de hoje. Feche seus olhos, curva sua fronte, vamos falar com Deus. Querido bom Pai, graça te damos, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, meu Pai. Primeiramente, eu te agradeço por estar mais uma vez aqui, Senhor, respirando esse ar que é de graça, e agradecer também, Senhor, agradecer pelo esse teto, né, por cada coisa que tem aqui, meu Pai, porque tudo isso aqui provém do Senhor. E nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, meu Pai. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o que é mais importante para a nossa vida é nós sempre ter gratidão para com Deus. Agradecer a Deus em tudo, tá? E principalmente por esse ar aí que nós respiramos, que é de graça, né? Que não custa nada. Não é verdade? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... No outro estudo nós também falamos sobre esse tema. E hoje nós vamos falar aqui sobre o Espírito Santo. Veja como é que é o livro. Acho que eu não tenho mostrado nos outros vídeos, né? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Olha aqui, ó. Olha. É assim que é o estudo, né? Então hoje nós vamos falar nesse tema que é tão importante e é tão relevante para a nossa vida. Por quê?
Por quê? Eu já expliquei em outros vídeos. Muitas pessoas dizem que o Espírito Santo é uma força, outros dizem que é um poder, outros falam que o Espírito Santo é uma fonte de energia, né? Então veja bem, tem pessoas falando aí do Espírito Santo de uma maneira que a Bíblia não representa ele. E quanto que a Bíblia representa o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Você pode perguntar, mas então há uma hierarquia no céu? Não. O Pai não é mais importante que Jesus e Jesus também não é mais importante que o Espírito Santo. Não é como nós dirigimos as coisas aqui na Terra, né? Aqui tem o patrão que manda no funcionário A, que o funcionário A manda no B. Não é assim lá. No céu, o mesmo caráter, o mesmo que o Pai pode fazer, Jesus pode fazer, o Espírito Santo pode fazer. São três pessoas, com o mesmo caráter, tá? A palavra alós significa a mesma coisa, do grego, né? Então, sobre essa informação agora, que você deve ler a palavra de Deus. Sempre que você ler na palavra de Deus, onde aparece ali que o Espírito Santo está falando de Deus, tá? Não é de força, não é de um poder, nada. É de uma pessoa que está falando, tá? Então nós vamos estudar esse tema aqui hoje. Diz assim, ó. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Depois você dá uma olhadinha lá. Eu não vou ler esses versos porque esse aqui é introdutório, né? Pra gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Mateus 1, 18, né? Batizado com o Espírito. Marco 1, 9 e 10. Conduzido pelo Espírito. Lucas capítulo 4. Também Mateus capítulo 4. Executou seus milagres por meio do Espírito. Mateus 12, 28. Esses são alguns exemplos de que a missão de Jesus e a missão do Espírito Santo era totalmente interdependente. Veja, era interdependente, ou seja, esse interdependente não depende um do outro. Né? Então, assim, Jesus poderia realizar por ele mesmo. O Espírito Santo também poderia realizar por ele mesmo. Deus também pode realizar por ele mesmo. Né? Por quê? Porque o caráter são o mesmo. Tá? E aí diz assim, depois da ascensão, depois que Jesus foi ao céu, né? Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo veio à terra para estar com os fiéis, até que Jesus voltasse novamente. João 14, 1 a 3 a 16. Hoje vamos aprender mais sobre o Espírito Santo. Então hoje nós vamos aprender mais sobre esse tema, tá bom? A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou um poder impessoal. Atos 15, 28. Então agora nós vamos pegar a Bíblia e agora nós vamos lá para Atos capítulo 15, 28, tá? Para que nós possamos entender mais sobre o assunto. Atos capítulo 15, versículo 28. Atos 15, 28 diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então pareceu bem. Só pode parecer bem uma coisa se for para uma pessoa, né? Porque para um poder não tem como parecer bem para um poder ou para uma força. Também Atos capítulo 5, acho que nós vamos ler aqui. Atos capítulo 5, versículo 2 a 4 diz assim que mentir para Deus é equivalente a mentir para o Espírito Santo. E aqui diz assim, ó. O Espírito Santo, né, possui o mesmo atributo da divindade, pois é Deus. Aí Atos 5, 3 e 4.
No Antigo Testamento, ele é descrito participando da criação da terra, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Agindo no coração humano, Gênesis capítulo 6, versículo 3. E habilitando certo indivíduo para as tarefas especiais, Juízes 6:34. Também foi prometido para últimos dias, Joel 2:28 e também Atos 2:15-17. Então vamos agora a aprender junto que promessa Jesus fez aos discípulos. Qual que foi essa promessa que Jesus fez aos discípulos antes de morrer, antes de ascender-se ao céu? João capítulo 14, 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e ele dará o Espírito Santo, na primeira leitura você pode até achar assim que Jesus está assim, eu vou pedir para o Pai dar. E o Pai vai dar, porque o Pai sempre faz a minha vontade, né? Mas quando nós lemos aqui João capítulo 15, versículo 26, Jesus diz assim, eu enviarei da minha parte. Eu vou ler o texto. Quer ver? Olha, 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Eu vou enviar da parte do Pai. Veja, Jesus sempre está conectado com Deus, com o Pai. E o Espírito Santo também está. Então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma força. Então quando Jesus diz o Espírito, pneuma, né, chamado aqui no grego, receber o Espírito da verdade, né, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Então se a pessoa ler aqui, vai receber um Espírito que o mundo não vê e não conhece, não, só pode estar falando de um poder, né? Mas não é isso, né? Porque ele fala assim, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. É ele que eu já falei várias vezes aqui, é ele que nos convence do pecado, né? É ele que coloca na nossa mente, imprime na nossa mente as coisas que devemos fazer, mesmo que às vezes você não ouve a palavra do Espírito Santo, né? Toda vez que você vai fazer uma coisa de bem, que você é tocado pelo Espírito Santo, né? Então não tenha você na sua mente aí, como se as pessoas dizem por aí, que está cheia do Espírito e faz toda aquela coisa errada. Não tem nada a ver com isso, tá? Diz aqui, a notícia da partida de Jesus trouxe uma incerteza ao coração dos discípulos. Eles ainda não compreenderiam como ela ocorreria. Depois de anos na companhia do Mestre, não aceitava a ideia de sua ausência. Jesus, porém, não os deixou órfãos. Ele fez promessa de enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. A expressão outro usada por Jesus indica alguém igual a ele, porque a palavra alós do grego é outro igual a um outro, igualzinho em tudo, não é héteros. Se fosse a palavra héteros, seria uma coisa diferente ou diferente, né? Então a palavra aqui é a palavra alós, né? Que é igual. E também ele foi usada por Jesus, alguém igual a ele, né? O Espírito não só estaria com os discípulos, mas habitaria neles, cheio do Espírito, estariam seguros para os grandes desafios que o aguardavam. Quando Jesus cumpriu essa promessa de enviar o Espírito Santo, João 7,39. Agora nós vamos ler aqui, João capítulo 7, versículo 39. Diz assim, você está com a sua Bíblia aí na mão? Pegue a sua Bíblia.
Pegue sua Bíblia, um papel, uma caneta e vai ler nos textos. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, ou o Espírito que havia de receber os que neles crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Quando que o Espírito Santo veio para essa terra? Depois que Jesus foi assunto ao céu, se ascendeu ao céu, de Atos capítulo 1, versículo 11. Por quê? Porque até aquele momento que Jesus estava aqui na terra, o Espírito Santo ainda não tinha essa missão com a humanidade, né? Embora Jesus foi batizado com o Espírito Santo, tudo que Jesus fazia, Jesus orava ao Pai, né? Por que Jesus orava ao Pai? Jesus poderia fazer os milagres sem mesmo orar ao Pai? Sim, poderia. Mas Jesus teve, na sua soberania, ele teve que reter ali, deixar guardado os seus poderes no céu. Vamos dizer assim, os seus poderes, né? Vamos por Filipenses capítulo 2, quando você estuda, você vai ali, você vai estudar, você vai ler lá, que é assim, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se usurpou ou não se julgou ser como Deus. Antes se desvaziou. Quando fala esvaziou ali, está dizendo assim, ele despiu, ele deixou a sua divindade, os seus poderes guardados no céu e veio a essa terra. Então, veja que quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus ora ao Pai e diz assim, Pai, o Senhor sempre tem me ouvido e sempre tem feito aquilo que eu lhe peço. Né? Estudar a Bíblia é uma coisa mais linda quando você começa a entender a divindade. Né? É uma coisa tão maravilhosa. E aqui quando Jesus diz assim, quando eu for para o céu, eu vou enviar um outro, igualzinho a mim, com todos os meus quesitos, com o meu caráter, com tudo. Né? Veja, o Espírito Santo não é algo criado, tá? Não é uma criatura. Muitas pessoas aí têm colocado as divindades dentro de um liquidificador e batido aí, e dizendo assim que o Pai criou Jesus e Jesus criou o Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia não apresenta isso daí, tá? Isso aí pode ser até uma coisa diabólica, tá bom? Se você começar a pregar aí que o Espírito Santo não é Deus e que Jesus é uma criatura, você está blasfemando. E contra a blasfêmia não há perdão. Mateus capítulo 12. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Tem que estudar a Bíblia para você poder falar da divindade. Que aqui nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do fulano, do cicrano, do bertano. Nós estamos tratando das coisas de Deus, das coisas divinas. Que um dia nós vamos ser julgados. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. O Espírito Santo é uma pessoa. Tá? Então quando Jesus vai assunto aos céus, Jesus manda o outro que agora... deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você pode estar perguntando aí, tá, mas por que Jesus agora vai para o céu e agora o Espírito Santo vem para a terra? Por que Jesus mesmo não poderia, vamos dizer assim, controlar tudo de lá? Né? Não poderia passar esse assunto pela sua cabeça. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, ali é a coroação do cordeiro que foi morto. Ali é entregue o trono para Jesus. Você sabia disso? Há uma festa que quando João no capítulo 5 vê, assim, ele vê um livro todo selado por dentro e por fora que não consegue abrir, ele começa a chorar, e aí diz um anjo assim, ei, por que você está chorando? Você não precisa chorar. Está vindo aí o leão da tribo de Judá, que ele venceu. E só ele pode abrir esse livro aí. Então ali é a coroação de Jesus. Então quando Jesus agora nesse momento, ele está ministrando no céu, no santuário celestial, intervindo por mim e por você. E quanto o Espírito Santo nesse momento está aqui comigo, está aí também com você, ajudando nós aqui nos estudos, imprimindo aqui na minha mente e na sua mente também, para que nós podemos entender as Escrituras e também entender o plano de Deus para a humanidade. Você entendeu? Então vamos continuar.
E também nós lemos aqui, e também nós vamos ler aqui João capítulo 20, 22. Vamos ler João capítulo 20 e 22. João capítulo 20, versículo 22, diz exatamente assim. E aqui então, em João capítulo 20, versículo 22, diz assim: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Quando Jesus soprou para os discípulos, ele estava ortogando o ministério, né? Ou seja, formalizando ali o ministério dos discípulos, que eles seriam cheios do Espírito Santo, né? Então, Jesus ali estava dizendo ali que eles agora iriam pregar aí o Evangelho, né? Então, a obra de Jesus Cristo, a missão de Jesus foi cumprida aqui nessa terra, quando ele veio, né? Quando ele morreu na cruz, ele veio cumprir o plano da salvação. Agora, o Espírito Santo quer imprimir na nossa mente como nós devemos fazer para que nós possamos ter a conexão com Deus. Não é que nós, por nossos méritos, nós possamos ser salvos. Não é nada disso, tá? Você tem que entender isso. Então nós somos salvos mediante a graça de Deus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, tá? Não depende dos esforços nossos com nossas obras, tá? Mas sim baseado naquilo que Jesus fez na cruz. Então, como eu estava falando, quando Jesus ele foi coroado no céu, hoje ele ministra no santuário celestial, enquanto o Espírito Santo hoje está trabalhando aqui na terra. Eu também vou ler aqui Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4. Diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concediam que falasse. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que é ficar cheio do Espírito Santo? Eu já falei aqui em outros vídeos e vou continuar aqui nesse estudo para que você possa aí entender cada vez mais o que é ficar cheio do Espírito Santo. O que tem que ver esse movimento hoje pentecostal e neopentecostal tem até uma igreja, igreja pentecostal, porque vem aí do dia de Pentecoste, ou seja, pentecostal porque fala em línguas. Meu querido irmão, meu querido irmão, eu entendo a sinceridade de cada um de vocês. Mas o falar que está cheio do Espírito Santo e falar em língua não tem nada que ver nesses movimentos que acontecem hoje dentro dessas igrejas aí, né? Não é nada disso. As pessoas que fazem isso estão equivocadas. Elas não entenderam o texto bíblico. Existe na psicologia uma forma de dizer assim que a pessoa é analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? É a pessoa que sabe ler, mas não entende aquilo que leu. Nós precisamos aprender a não ser analfabeto funcional, né? Porque fica evidente quando você lê aqui os versículos de 5 até o 17 aqui, você pode ler até o 21. Fica evidente que estamos falando de muitas nações, cerca de 17. Então não estamos falando aqui de língua que não existe, porque eu já falei, a palavra no grego, eu tenho aqui, eu já mostrei uma vez, eu vou mostrar de novo. Olha aqui, eu tenho o Novo Testamento em grego, eu estou estudando a palavra grega que é o Novo Testamento.
né, escrito em grego. E aqui não existe palavra estranho. No grego não existe. Né? Eu até vou uma hora, um dia fazer um videozinho pequenininho aqui mostrando para você como é que é escrito ali no grego, para você entender. Então a palavra estranho não existe aqui. A palavra glossa, né? Então, esse movimento hoje que dizem ser aí pentecostal, que fala essas línguas estranhas não existem. O Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 14. Se você não falar com palavra legível, quem vai entender o que se fala? Como pode dizer amém? Como pode ser verdade? Então, esqueça essas línguas estranhas que tem na igreja aí. Não existe base bíblica para elas, tá bom? Isso aí é mais um fanatismo do que qualquer outra coisa religiosa. Com todo respeito eu falo isso para você, mas eu tenho que falar, porque nós estamos aqui, afinal, num curso bíblico. Eu não posso dizer aqui aquilo que você quer escutar. Eu não posso acariciar aquilo que você está fazendo. Posso dizer para você o que a Bíblia tem a lhe dizer, tá bom? Mas eu falo isso com todo carinho, para que você possa crescer na fé, tá? Vamos lá. A plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois de Jesus tivesse completado a sua missão. Sua morte na cruz e ressurreição no terceiro dia fizeram parte do plano da salvação. Faltavam ainda mais um passo: o Pai aceitar o sacrifício do Filho em favor do ser humano pecador. Quando o sacrifício vicário ou substituto de Jesus foi aceito por Deus, Jesus foi glorificado e o Espírito Santo enviado à terra. Pedro afirmou: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. Atos capítulo 2, versículo 33, que eu vou ler nesse momento aqui com você, que esse versículo não pode deixar de ser lido, que é muito bonito, né? Muitas vezes nós lemos um texto que é tão profundo assim, né? Você começa a meditar sobre ele, você fica assim, nossa. Aí você fica perguntando assim, como que a Bíblia descreve perfeitamente a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, né? Versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Aqui eu estou continuando lendo aqui, né? Mas eu não vou continuar lendo o texto, tá? Só que o que eu quero destacar aqui é o versículo 33, que diz que é a promessa do Espírito Santo. Hoje nós temos a promessa do Espírito Santo, não tem? Hoje ele habita aqui nessa terra. Eu quero também lembrar você que um dia ele vai ser retirado dessa terra. Você sabia disso? Bom, se você não sabia, você está sabendo agora. O Espírito Santo um dia vai ser tirado dessa terra aqui. E quando ele for tirado dessa terra, quando o Espírito Santo voltar para o céu, bom, aí aquela pessoa que está perdida não tem como se salvar. E aquela pessoa que está salva não tem como se perder. É nesta hora que o sistema do Satanás, né, o perseguidor, vai tentar matar os filhos de Deus, vai oprimir os filhos de Deus. É exatamente nesta hora que Jesus vai intervir. E aí Jesus vai vir nas nuvens do céu. Eu quero fazer uma pergunta para você, com sinceridade. Você está se preparando para esse dia? Ou você ainda está esperando? Você está esperando? Não, primeiro eu vou comprar uma casa, um carro. Primeiro eu vou divertir bastante. Eu nem diverti ainda, eu nem fui para lugar nenhum. O conselho que eu deixo para você é que você pode comprar a casa e o carro tendo comunhão com Deus. Tá? Se preparando. Não espere para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Nós estamos falando aqui de salvação. Nós não estamos falando aqui de vender algo ou comprar algo. Tem pessoas que estão investindo, como eu falei aqui no vídeo ontem, para o futuro, né? Estou comprando uma viagem para daqui 2 anos. Estou comprando uma festa para me festar daqui 6 meses. Mas estou pagando ainda.
Estão investindo em tudo que é coisa. E na sua salvação, o que você tem investido? O que você está investido nela? Você está investindo o que nela? Porque você sabe que hoje a gente ouve por aí muitas pessoas dizendo assim que ama Deus, que gosta de Deus, que ama Jesus. Mas você vê na vida dessa pessoa que não existe nada disso. Não é pelo fato que você está vivo que você é uma pessoa que ama Deus. Não tem nada que ver. Porque se você deixar de amar Deus, de repente você vai viver mais uns 10 anos. O problema é que as pessoas acham que está tudo certo, que essas coisas que nós estamos pregando aqui, que estamos estudando aqui, é tudo balela. Eles dizem assim, não, isso aí é coisa de crente. Né? Isso aí é coisa de crente. A Bíblia é um livro como os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já tentaram jogar a palavra de Deus por terra. O Satanás já tentou, e faz até isso nos dias de hoje, cumprindo lá a profecia de Daniel 7,25. Né? Mas ele nunca conseguiu. Por quê? Por que ele não conseguiu? Porque aqui há a verdade absoluta de Deus. Porque se fosse uma coisa que um homem tivesse escrevido por escrever, isso que já tinha sido jogado fora, ninguém estava mais aí. Veja bem, isso aqui não é um livro qualquer. Eu tenho aqui na minha biblioteca, tem lá embaixo, vários livros que eu estudo. E para mim, até mesmo depois de estudado uma vez, eu posso até mesmo descartá-lo. Mas a Bíblia é diferente. Então, o que eu pergunto para você hoje é o que você está investindo para a sua salvação. Eu vejo nas redes sociais, parece que até é bonito, né? As pessoas postarem as postagens, né? Ninguém consegue falar assim no nome de Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Não. E quando faz isso ainda pega aquelas figurinhas coladinhas e cola. Ideia dos outros, nem ideia sua, ideia dos outros coloca. Eu acho um absurdo isso. Bom, eu particularmente acho um absurdo. Aí as pessoas que colocam na rede social, o que coloca lá? Bebida, festa, lugares. Você sabe qual que é a maior ostentação hoje? A maior ostentação. Deixa eu mostrar para você aqui. O que é a maior ostentação que um ser humano podia ostentar hoje? Mas estou falando no sentido de ostentar a sua vida baseada. É nisso daqui, ó. Nisso daqui. Veja, as pessoas, todo dizem que gostam de Deus, né? Mas você sabe quando eles lembram de Deus? É quando parece que o mundo está caindo sobre a vida deles. Né? Chega uma doença. Aí fica, porque eu vou fazer promessa, vou fazer promessa, né? Pensa que é um Deus assim, parece que Deus está lá assim. Ei, Deus não depende de você não, criatura. Deus não depende de você. Se você morrer, se você não acreditar em Deus, tudo que acontecer com você, Deus continua sendo Deus. É nós que precisamos de Deus, temos que tomar posição. Deixar isso aí, deixar essa vida aí, esses investimentos, tem gente fazendo investimento em vão. Mas tem alguém que está gostando bastante desses investimentos aí que muitas pessoas estão fazendo. Esse nome se chama Satanás. Tá? Qual seria a obra do Espírito Santo? João 14, 26. Qual que é a obra do Espírito Santo? João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, a obra do Espírito Santo é que ele ensina para nós as coisas. Ele nos convence do pecado. Quando uma pessoa é levada a se batizar, foi o Espírito Santo que lhe mostrou para ela e que fez com que ela se arrependesse e enxergasse o que é óbvio, que só existe salvação em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. E então o Espírito Santo que encaminhou ela até aquele momento ali no tanque para que ela pudesse ser batizada. E agora vai ter uma comunhão com Deus. O Espírito Santo é que imprime na nossa mente. Tá? E eu também vou ler aqui 16, 8 a 13. João capítulo 16, agora eu vou ler aqui de 8 a 13, que diz assim: quando ele vier, falando aqui do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça,
porque vou para o Pai, e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Você está entendendo? Então, quando o Espírito Santo vir, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E você sabe, né, que quando nós falamos que Deus é amor, Deus também é justiça e Deus também é juízo. É Ele que vai julgar. Ele é o juiz, né? Sabendo que eu não posso julgar você. Tudo que você faz, eu posso lhe apresentar o que a Bíblia quer que você faça. Eu não posso julgar você. Se o meu irmão está fazendo algo de errado, eu posso repreender ele. Eu posso mostrar, olha, isso está errado. Deus não agrada com esse tipo de coisa, mas eu não posso julgar ele e dizer para ele assim, você vai para o inferno. Bem que sobre a escritura, para julgar uma pessoa, você pode ver que os atos dela é condenatório, mas não é eu que faço isso. Quem faz isso é Deus. Tá? Nós não podemos condenar as pessoas. As pessoas têm que voltar para Deus e arrepender dos pecados. Né? Mas tem muita gente que não muda, né? Tem muita gente que não crê na mudança, mas também não faz nada para mudar. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Deus, ele é poderoso para mudar qualquer pessoa. Qualquer um. Nós somos filhos, nós somos criados à semelhança de Deus. Só o que Deus não pode fazer é pegar você à força e querer lapidar você. Deus não pode fazer isso. E nem deve fazer. Sabe por que Deus não pode fazer? Não é porque eu não estou falando no sentido da soberania dele. É porque Deus ama você e Deus respeita você. É simplesmente por isso. Deus não pode fazer porque Ele ama você. Ele respeita você, Ele respeita a sua decisão. Deus não invade a sua privacidade. Você vê, quando fala do amor ágape do grego, é esse amor. É um amor incondicional. É um amor que nós não podemos explicar ele. Porque, veja bem, quando nós amamos uma pessoa, quando a pessoa está passando ali por algo, nós interfere, nós tenta. Mas com Deus, Deus não muda você porque Ele não pode. Deus respeita as suas decisões. Deus não invade a sua vida. Deus deixa com que você faça o que você bem entender. Por isso que o Espírito Santo trabalha na sua mente e no seu coração para imprimir para você dizer assim, ei, o que você está fazendo está errado. Não é assim, mas você insiste. Quando você insiste nas coisas erradas, você já não passa a ouvir mais a voz do Espírito Santo. Tá? Então assim, Deus ama você, Deus ama cada um de nós. Só que Deus respeita a sua decisão e é por isso que Ele não pode levar uma pessoa que não tomou a decisão para o céu. Ele não pode levar uma pessoa em dúvida para o céu. Você está entendendo ou não? Essa é a obra de Deus. Esse é o amor de Deus. Deus é justiça. É amor e é juízo. E é juiz. Né? Vamos continuar aqui. Nós lemos aqui, né? E agora nós vamos ler aqui. O Espírito, o Consolador, seria enviado para ensinar toda a verdade e nos fazer lembrar do que Jesus havia ensinado. Ele não somente apresenta a verdade sobre Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Dessa maneira, tanto o Pai quanto o Filho fazem morada no nosso coração e daquele que crê. João 14, 23. Assim, a única forma pela qual podemos permanecer em Cristo é por meio do Espírito. Qual a disposição de Deus em dar o seu Espírito? Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Lucas 11, 13 diz assim, ora, se vós sois maus, sabeis dar boa dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe os pedirem. Se os pais da terra são maus, ou seja, sendo maus de coração pela natureza pecaminosa, sabe dar boas dádivas aos seus filhos,
Porque quando o seu filho não pede um ovo para você, você não dá uma cobra para ele, né? Então você dá uma coisa boa. Quanto mais Deus que está no céu, que fez eu e você a semelhança dele, pedir alguma coisa para ele, crendo, nós vamos receber. E ele dará o Espírito Santo. Quando Jesus te dá o Espírito Santo, você se torna uma pessoa melhor. Né? Quando você tem o Espírito Santo, você se torna pessoas mais boas. Né? Não que nós temos justiça própria, mas o Espírito Santo tem cada dia, ele trabalha cada dia mais na sua vida. Né? Nós devemos fazer tudo baseado nos assim diz o Senhor. Tudo que vamos fazer, devemos colocar o nome de Deus sempre à frente. Se Deus quiser, se Deus abençoar, vai dar certo. Não para o mal, né? Tem muitas pessoas que blasfemam o nome de Deus e dizem assim, hoje eu vou roubar um banco, se Deus quiser vai dar certo. É um absurdo isso aí. Quero lembrar você também aqui, né, que isso aqui que você está fazendo é um curso bíblico, é um estudo bíblico, então não é uma pregação, tá? Não é uma pregação isso daqui, isso que a gente está realizando aqui é um curso, é um estudo, né? Portanto é que você não está lendo aí na sua Bíblia, é um verso só, né? Você é acostumado a ir nos lugares que a pessoa faz uma teologia de um verso, lê um verso lá e fica 2 horas falando sobre o verso, embola tudo e você não entende nada. Aqui você está aprendendo a ler, a estudar a Bíblia de modo correto. Tá? Por isso que esses vídeos têm 40 minutos, 50 minutos, é porque é um estudo. Tá? Não é algo que eu venho aqui falar para você, mostrar para você da minha cabeça. Que agora eu dormi, eu pensei, agora eu quero falar para você. Não é nada disso, aqui nós estamos estudando. Tudo que eu estou falando aqui está escrito na Bíblia. Tá? Essas introduções que eu estou lendo no meio é para você possa entender mais sobre o assunto. Tá? Tá, então vamos, nós leu aqui. Agora nós vamos ler aqui. Ó. Nós leu Lucas 11:13, né? Agora, o Espírito Santo é a maior dádiva, ou seja, o maior presente que o céu pode conceder aos seres humanos. Devemos orar com tanto fervor pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles necessitavam de fazer isso naquele tempo, hoje precisamos muito mais. O grande desejo do Senhor é nos dar o Espírito Santo, pois é por meio do Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, também depois 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, você pode ler. A quem Deus concede exclusivamente seu Espírito. Para quem que Deus concede? Tem uma pessoa exclusiva para dar o Espírito Santo? Vamos ver aqui Atos capítulo 5, versículo 32. Atos 5, 32. Diz assim: da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era em comum. Então aqui não há uma pessoa exclusiva para Deus dar o Espírito Santo. Não existe. Aqui todas as pessoas aos olhos de Deus são iguais. Basta você orar para que você possa receber o Espírito Santo. E para nós encerrar aqui esse estudo, eu vou ler aqui o último verso da Bíblia, tá? O Espírito Santo é dado a todo seguidor de Cristo quando o coração é inteiramente entregue à sua habilitação. Paulo escreveu a ordem: enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Essa ordem também é uma promessa do seu cumprimento. Se buscarmos colocar nossa vida em harmonia com a vontade de Deus, e se nos humilharmos e confessarmos nossa dependência, o Espírito virá em resposta da nossa oração. Segundo Jesus, para que o pecado não há perdão. É aquele pecado de blasfêmia, né? Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Depois você pode ler. Quando a pessoa blasfema de Cristo, do nome de Deus, não há perdão para ela. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui sobre o Espírito Santo, né?
que é uma pessoa, que quando Jesus foi levado para ser tentado pelo Satanás no deserto, foi o Espírito Santo quem conduziu. Né? Diz assim, que Jesus foi pelo poder do Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito. E quando Jesus foi batizado, também, Mateus 3,17 diz assim, 3,16 e 17 diz assim, que houve uma voz do céu, que dizia, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E viu também uma pomba descer sobre os seus ombros, ali simbolizando o Espírito Santo. Então, que nesse dia você ore a Deus e peça o Espírito Santo, que é de graça, para que você tenha uma vida em comunhão com Deus. Quando Efésios 5,18 diz assim, que nós devemos enchermos do Espírito Santo, é que nós devemos ter aquela promessa de Gálatas capítulo 5, 23, né? E também Efésios 4:30 diz assim que nós não podemos deixar o Espírito Santo triste, entristecer o Espírito Santo. Então a gente só pode deixar triste se for uma pessoa. Se for um poder, como nós vamos deixar um poder triste, não é mesmo? Então, para encerrar aqui, nós vamos orar e eu quero que você entenda que o Espírito Santo é uma pessoa e nunca uma força nem um poder, tá bom? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu vou orar com você nesse momento. Feche os olhos com a sua fonte e vamos falar com Deus. Querido e bom Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Mais uma vez, Senhor, estudamos a Tua Palavra e entendemos, Senhor, que o Espírito Santo é o próprio Deus, meu Pai. Muitas pessoas, meu Pai, têm confundido, meu Pai, achando que o Pai é o mesmo Jesus e é o mesmo Espírito Santo. Mas esse três, meu Pai, essa trindade reunida em uma pessoa, meu Pai, com o mesmo caráter, são os mesmos, Senhor, que um dia nós vamos encontrar no céu. E podemos, Senhor, tirar todas aquelas dúvidas ainda que um dia vai restar para nós. E que resta, que tem muitas coisas, Senhor, que nós não vamos entender aqui nesse momento. Só um dia aí nas mansões celestiais que nós vamos poder pedir para que o Senhor nos explique. Mas nós conformamos, Senhor, que o que está aqui é suficiente para levar-nos até o Senhor. Que nesse dia o Senhor nos abençoe e nos guarde, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então num próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua semana. Até lá!